Hiperacessível. Hiperacessível Brasil, produzindo e compartilhando conhecimento. Olá, sejam bem-vindos ao Hiperacessível Brasil. Eu sou o Guilherme Barreto e hoje eu trago aqui mais um tema do nosso workshop Hiperacessível para Iniciantes, que foi realizado em 16 de março de 2024 em comemoração ao 4º aniversário do Hiperacessível Brasil. E antes de darmos seguimento ao nosso tema, não custa nada avisar, né? Dê uma chegadinha ali embaixo, dê um like no vídeo, deixem seus comentários para que a gente possa melhorar esse canal. Forte abraço para vocês e vamos lá. No tema anterior, eu mostrei para vocês como é que a gente faz para utilizar o Hyper com os recursos dos sistemas de som do próprio computador. No tema de hoje, eu vou mostrar aqui como é que a gente faz para configurar o Hyper para utilizar uma interface externa, ou seja, uma placa ou uma mesa de som. Conforme eu comentei no vídeo anterior, fiquem atentos, pois essa é uma das configurações mais importantes do Hyper. Bons estudos a todos. Então vamos falar agora de uma interface de áudio externa. Nutrex. Eu vou utilizar esse mesmo abertura do Windows que eu tenho aqui, essa mesma instalação que eu tenho aqui, Nutrex. tá? Que eu não tenho track nenhuma, e eu vou mudar exatamente agora aquilo que eu falei para vocês do driver ASIO, tá? Eu vou fazer uma configuração aqui de uma interface externa utilizando o driver ASIO. Porque naquela configuração que eu mostrei agora do onboard, eu também posso utilizar uma interface externa, sem utilizar o driver ASIO. Porém, o que acontece? No caso da minha placa, por exemplo, né? Se eu utilizar aqueles simuladores de drivers, eles não vão reconhecer todos os recursos da minha placa, tá? É como se eu tivesse com uma Ferrari no deserto. Não vai servir para nada. Tenho aqui 18 canais na minha placa, ele só vai reconhecer 2 de entrada, né? Tenho 8 de saída, ele só vai reconhecer 2. Então, por isso que não é interessante utilizar esses simuladores de drivers do Windows para utilizar uma interface externa. Tem alguns casos, interfaces externas, inclusive eu tenho uma aqui, que ela não tem drivers, tá? Porém, ela tem só dois canais de entrada e 2 de saída. Nesse caso, não tem problema, porque ela só tem 2, então só vou usar 2 mesmo. Ela não precisa de um driver ASIO, tá? Mas eu vou mostrar agora, então, aqui a configuração de uma interface externa, que é o meu caso aqui, tá? Apesar de que o Alan comentou do microfone, que é USB, por exemplo, e fone de ouvido USB, ele também vai ser reconhecido nesses simuladores de drivers, tá? No input ali, eu vou colocar o microfone USB, se eu não tiver, por exemplo, interface externa, eu posso ter um microfone USB e um fone de ouvido USB, cada um ligado numa porta, tá? Então, no input, eu posso colocar o microfone USB e no output eu posso colocar o fone de ouvido, tá? Ficaria como se fosse uma interface externa, só que é um fone USB, é um microfone USB e um fone USB. Também funciona, que foi o caso que o Alan falou. É que infelizmente eu não tenho aqui microfone USB e nem fone USB para demonstrar, mas o conceito é o mesmo, tá? Então, já temos aqui configurada a onboard, agora eu vou mostrar para vocês a interface externa. Para mexer, depois se eu quiser alterar a minha configuração, é sempre Ctrl P, Reaper Preferences, diálogo IF checked. Cai nas Device preferências. System Use the Project Sample Né? Rate. Árvore. Já cai no... Device 1 de 10 nível 1. Já está no device, porque é a opção que eu estava trabalhando aqui, então aqui eu só vou dar tab, até chegar cancel. Start. Pane. OK botão. Cancel botão. Tá, daqui para frente começa a brincadeira então, vou dar um tab aqui. Diálogo Sample Format. Hit Samples. Let Dame Audio. Ele já caiu aqui Wave outubro. no Wave Out, que foi a última configuração que eu fiz. Então, só que eu não quero mais essa configuração. Eu instalei no meu computador aqui uma placa USB, multicanal, multitrack, e eu quero configurar essa placa. E essa placa ela tem um driver ASIO dela, tá? Um driver específico. Para que serve um driver ASIO de uma placa? Né? A grande maioria das placas, ou mesas que são multitrack, multicanal, elas têm um driver ASIO específico para ela. É um programa
do próprio fabricante, que ele vai reconhecer todos os recursos que tem na sua interface, tá? Que é esse o meu caso. Então eu vou subir aqui, ó. Direct, WhatsApp, ASIO, ASO, tá? Que é o ASIO, tá? Ou ASIO, como muitos falam. Vou dar um tab aqui. página de propriedades ASIO Driver, Output Range, Fast Last, caixa de combinação Focus Hit USB ASIO recolhido, Choose Your Desired Arieiro Type. Então aqui, ó, já começa uma brincadeira legal, né? Porque o ASIO, ele vai mostrar que ele entende, eu vou trabalhar com driver ASIO. Tá, beleza. Aí eu dei um tab. Focus Hit Thunderbolt Type. Aí o que acontece? O Reaper ele vai mostrar para mim aqui nessa opção todos os drivers ASIO que eu tenho instalados na minha máquina. Tá? Eu posso ter aqui, como no caso eu tenho aqui a minha Scarlett ligada, conectada, eu tenho uma outra placa conectada e eu tenho também uma pedaleira, que é uma controladora, né, para violão MIDI, que ele reconhece como uma interface de áudio também. Tá? Só que ele grava só o violão. Ele não tem entrada para microfone nem nada. Ele vai gravar só o violão. Então, quando eu chego nessa opção aqui... Audio System, caixa de combinação ASIO recolhido, ASIO, Choose Your Desired Audio System fala que Here. está recolhido, eu dou um tab aqui. Página ele de vai mostrar propriedades para mim ASIO todos Driver, os Output drivers Range, ASIO que eu tenho na minha máquina. Então, eu vou dar um end aqui, vou dar um Arieiro home. Type, Focus Hit Thunderbolt ASIO. O primeiro driver que eu tenho aqui é esse Foxrite Thunderbird. Eu não uso isso aqui, tá? Vou descer aqui. Focus Hit USB ASIO. Foxrite USB ASO ou ASIO. Essa aqui é a minha placa que eu utilizo para fazer as minhas gravações, tá? Então aparece o driver dela aqui. Tudo aqui são drivers, tá? Vou descer mais um. GR55. GR55 é a minha pedaleira. Arieiro Type ASIO, X64. Isso aqui provavelmente é a minha plaquinha que está conectada ali, que aparece sem identificação, porque ela não tem driver. Então acho que é essa que está aparecendo aqui, tá? Mas nesse caso aqui, o que me interessa GR5, Focus Hit USB ASIO. é essa daqui, que é a minha Foxrite. Para esse projeto aqui, eu vou configurar a minha Foxrite, que é uma interface externa que tem driver específico para ela. Se eu colocar um outro driver aqui de uma outra marca, não vai funcionar, tá? Então ele não vai reconhecer os recursos dessa placa. Então só quem vai reconhecer os recursos dessa placa é esse driver ASIO, que é específico para essa placa. Se eu tivesse uma outra placa aqui da Foxrite, uma outra Scarlett de outro modelo, ela teria um driver específico para ela, tá? Essa aqui foi programado, esse driver, para reconhecer os recursos que tem nessa minha placa. Então vou dar um tab aqui. Enable Inputs, caixa de seleção marcado. Então tá, ASIO Inputs are enabled by tá default. habilitado aqui Clearing this os checkbox will recursos, né? disable the Vou dar um tab. caixa de combinação 1, input 1 recolhido. Tá Select aqui. which input to use as the first. Input 1. Isso aqui é muito importante para quem vai trabalhar com interface externa com driver ASIO, tá? Ele vai ter 2 inputs e 2 outputs. Por quê? No primeiro input, a gente vai colocar, para o Reaper reconhecer todos os recursos da placa, de entrada e de saída. Então, no input 1, eu sempre deixo marcado a opção 1, tá? 2, 1, Já estava no 1. Se eu der um end aqui, ó, 20, a data 8. aparece o 20. Se eu deixar aqui o 20 e der um tab no output, eu vou ter que selecionar o 20 também, porque não vai ter outro. O input 1 é o primeiro input da placa. Então, quando tiver várias entradas, que é o caso dessa aqui, no input 1 é sempre o 1. 1, tá? input 1, do 1, input 1. Input 1 é 1, sempre 1. Tab. Caixa de combinação 20, a data 8 recolhido. Input Select which 2. input to use as the last of the input. O input 2 é sempre o último canal de entrada, de input da minha placa. Se eu deixar... 19, a data 7. 1, input 2. Se eu input deixar aqui 2. no 2, ele vai reconhecer do 1 até o 2. Se eu deixar aqui no output, no input tô em qual aqui? Deixa eu ver. Caixa de combinação 1, input 1, caixa de combinação 2, input 2 Input. recolhido, select Se eu which deixar aqui no input 2, deixar 2, 3, ou 2, 2, input ele só 2. vai reconhecer do 1 até o 2. Do 3, 3, do 1 input até o 3. 3. Como eu quero que ela reconheça todas, eu vou dar um end aqui, ó, no output 2, 20, a data 8. tem 20. Então eu tenho 20 canais de entrada nessa placa, tá? Estou no último, dou um tab. Caixa de combinação 1, output 1 recolhido. Aqui ele vai para o output. Output é a mesma coisa. No output 1, eu vou ter aqui todas as entradas da minha placa. Eu vou dar um end aqui, ó. 8, output 8. Tem 8 saídas.
Só que eu estou no output 1, então eu tenho que deixar aqui Output 1. Output 1. output 1, 1. Quando eu vou dar um tab aqui, eu vou para o output 2. Caixa de combinação 8. Output 8 recolhido. Select Aqui ele já está no 8 porque está configurado. Então eu vou dar um home aqui, ó. Output 1. Output 1, tá? E vai aparecer 8. Eu tenho 8 aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8. 8. Output 8. No output 2, eu sempre tenho que deixar também o maior número que tiver, tá? Então no output 1 é sempre o 1. E no output 2 é sempre o maior número que tiver. Para o básico, é isso. Depois, lá na frente, quando vocês estiverem mais adiantados com outras interfaces, vocês vão entender melhor isso aqui e saber utilizar melhor esse recurso. Mas nesse momento aqui, que é do básico, é importante saber. Input 1 é 1. Input 2 é sempre o maior número que tiver. Desce com a seta e deixa no maior. Output 1, dá o tab, né? Output 1, número 1. Output 2, sempre o maior número que você encontrar nessa seleção, tá? Então aqui nesse caso, eu estou no output 2. Output 1, 8. Output 8. Tem 8 canais, então eu vou deixar no 8, tá? Que é o último. Tab. Request sample rate. Caixa de seleção não marcado. Select this checkbox to request a specific sample rate for your audio device. If Eu vou this dar um option is shift not tab checked. aqui. Caixa de combinação 8. Output 8 Para vocês recolhido. entenderem Select uma which coisa, output. eu vou traduzir isso aqui, tá? Insert, Ctrl Shift. Tradução ativada. Tradução ativada. Vamos lá, eu vou dar um tab aqui. Taxa de amostra de solicitação. Caixa de seleção não marcado. Marque esta caixa de seleção para solicitar uma taxa de amostragem específica para seu dispositivo de áudio. Se esta opção não estiver marcada, a taxa de amostragem atual ou padrão da placa de som será usada. Tá? Então o que significa aqui? Eu tenho uma caixa de seleção, na minha está não marcada. Por que eu deixo não marcada? Porque eu prefiro fazer a configuração da minha placa pelo próprio driver dela. Então eu escolho lá 48.000 ou 44.100, e tem também tá 256 ou 512 ou 1024. A minha placa ela trabalha bem em 192. Então eu já deixo configurado na própria placa. E quando eu deixo essa opção aqui desmarcado, ela vai assumir a configuração da minha placa, tá? Então não preciso me preocupar com isso aqui. Agora, se eu quiser colocar um número específico nas configurações a seguir aqui, eu preciso marcar essa opção, que aí eu vou informar o número que eu quero colocar aqui. Mas não é o meu caso, eu prefiro trabalhar com a configuração da própria placa. Então eu vou tirar aqui a seleção a tradução. Translation disabled. Tá. Caixa de combinação 8. Request sample rate. Aqui Caixa é a de opção que a seleção gente não tava, marcado. tá não marcado, this vou deixar não request a marcado. specific edição selecionado 44.100. Select this checkbox to Tá vendo? request. Ele já está marcado aqui 44.100, só que o Reaper não vai assumir esse número aqui. Ele vai assumir o número da minha placa que está configurado, tá? Tab. Request block size. Caixa de seleção não marcado. Tá. Edição selecionado 192. Tá. Tá também 192, mas ele vai assumir o número da minha placa. Ele não vai assumir isso aqui. Se eu quiser que ele assuma esses valores, eu preciso voltar ali atrás e marcar aquela opção. Aí eu vou informar esses números aqui, ou 44.100, ou 48.000, ou 192, ou 256, ou 128. Aí eu que vou determinar os valores aqui, tá bom? Tab. ASO Configuration. Aqui esse é um botão legal Click this também, button to tá? É um botão que eu posso entrar nas configurações da minha placa por dentro do Reaper. Eu não vou fazer isso agora, porque eu estou gravando. E se eu mexer nas configurações lá, eu posso ter problema de gravação. Então não é legal eu tentar entrar aqui agora. Mas para entrar aqui, é só apertar o Insert e o Enter. Tudo junto, tá? Pressiona Insert e tecla Enter do teclado numérico. Ele vai abrir a telinha de configuração. Mas muito cuidado aqui, porque normalmente os softwares, os seriais das placas, né? Os settings, as configurações não são acessíveis, tá? É bem provável que tenha algum problema de acessibilidade. Hoje já tem algumas marcas trabalhando com isso, mas a grande maioria que eu conheço até hoje não são acessíveis, tá? Então precisa tomar cuidado ao entrar nessa configuração da placa aqui, tá bom? Então não vou fazer isso agora, tá? Pre-zero output buffers. Use falon some hardware. Higher CPU use. Caixa de seleção não marcada. Aqui a gente não mexe, continua. Ignore ASO reset messages. Needed for some bug drivers. Caixa de seleção não marcada. Tab. Add ou thread priority. Caixa de combinação normal recolhido. Tá, Choose você the lembra priority. que eu deixei normal naquela configuração do onboard? Eu vou subir uma seta aqui, ó. ASO default barra MMC. Tá vendo? ASO default barra MMC time critical e tal. Se eu deixar no normal aqui, Normal.
Vai ser normal, ele não vai ter, ele vai assumir algumas configurações normais. Quando eu coloco na opção de cima, ASO Default barra MMCSS. ASO Default, o que ele vai fazer? Ele vai assumir as melhores condições da minha placa. Ele vai utilizar os recursos da minha placa da melhor maneira possível, porque já é um recurso ASIO, ou ASIO, tá? Então, sempre, quando eu estou utilizando o driver ASIO da minha placa, eu deixo nessa opção, tá? Aqui é Tab. Allow Projects to Override Device Sample Rate caixa de seleção marcado. IF Checked. The Agile Device System Use. Agile Aqui, Device Settings Group. Eu também não mexo em mais nada e vou caminhando até OK. Árvore. Device Search Preferences Edit. Pane botão. OK botão. OK. Reaper V7.11. Então agora, nesse momento, eu estou com a minha configuração da minha placa aqui, da Scarlett, configurada para eu fazer qualquer coisa que eu quiser aqui dentro do Reaper. Posso gravar, posso fazer o que eu quiser. Baixar aqui um arquivo, sei lá, de áudio, importar um arquivo para o Reaper. Eu não vou fazer isso agora porque a gente vai fazer isso já na próxima etapa aqui. Tá? Então aqui eu entrei só para mostrar as configurações para vocês de onboard e configurações de interface externa. Nem todas as interfaces, né, tu comentou isso, que tem o driver dedicado, né? No caso dessa tua tem. Tu tem uma outra que não tem, que é a T1, Q12, tem um Q22. Isso, tem um Q12, tem um Q22, essas placas não têm interface, aliás, não tem driver ASIO, elas funcionam só nos simuladores de drivers do Windows. Tem um outro driver também que eu não falei aqui, que é o ASIO for All, tá? Só que esse driver dá muito problema, para mim dá pau aqui. Quando eu instalo esse driver e tento utilizá-lo, ele corta todo o som da minha máquina, então eu já desinstalei. Mas tem gente que funciona muito bem com ele, mas para mim não funcionou, tá? Por isso que eu acabei desinstalando ele. Então não uso, eu prefiro utilizar o Wave Out, alguma coisa, né, que tem ali nas configurações para simuladores do Windows, né? Então eu prefiro. Quando você tem um driver ASIO, que é um driver dedicado, por que ele é dedicado? Porque ele está dedicado àquele equipamento. Ele é preparado para reconhecer todos os recursos que tem naquele equipamento. Um simulador de driver não, ele é padrão para todo mundo. Então ele vai reconhecer algumas coisas e outras não, entendeu? Por exemplo, a minha placa tem 18 canais de entrada, tem 20 na realidade. Se eu colocar num simulador de driver ali, no Wave Out, por exemplo, só vai reconhecer duas entradas e duas saídas. No driver ASIO dela, dedicado, vai reconhecer as 20 entradas e as 8 saídas. Ela vai conseguir, eu vou conseguir obter o melhor resultado dela em todos os sentidos, com o driver dela próprio. Com o simulador, não. Essa é a diferença. Reaper acessível. Hiperacessível Brasil, produzindo e compartilhando conhecimento.